Olá, graça e paz, eu sou Luiz Oliveira e você está no canal Auxílio EBD. Estamos comentando a revista Lições Bíblicas Adultos da CPAD para o quarto trimestre de 2022. O título desta série de lições é A Justiça Divina, a preparação do povo de Deus para os últimos dias no livro de Ezequiel. O comentarista desta série de lições é o pastor Ezequias Soares. E chegamos hoje, meus irmãos, à lição de número 7, que tem por título A responsabilidade é individual. O textuário da lição está no livro do profeta Ezequiel, no capítulo 18, versículo 20, nos diz: A alma que pecar, essa morrerá. O filho não levará a maldade do pai, nem o pai levará a maldade do filho. A justiça do justo ficará sobre ele, e a impiedade do ímpio cairá sobre ele. A verdade prática nos ensina para além da responsabilidade individual. A palavra de Deus se posiciona contra o fatalismo, isto é, contra a ideia de que tudo está determinado por um rígido destino. Para a leitura bíblica em classe, temos o texto do livro de Ezequiel, no capítulo 18, versículos 20 ao 28. Acompanhe a leitura, por favor. A alma que pecar, essa morrerá. O filho não levará a maldade do pai, nem o pai levará a maldade do filho. A justiça do justo ficará sobre ele, e a impiedade do ímpio cairá sobre ele. Mas, se o ímpio se converter de todos os seus pecados que cometeu, e guardar todos os meus estatutos, e fizer juízo e justiça, certamente viverá, não morrerá. De todas as suas transgressões que cometeu, não haverá lembrança contra ele. Pela sua justiça que praticou, viverá. Desejaria eu, de qualquer maneira, a morte do ímpio? Diz o Senhor Jeová. Não desejo antes que se converta dos seus caminhos e viva? Mas desviando-se o justo da sua justiça e cometendo a iniquidade, e fazendo conforme todas as abominações que faz o ímpio, porventura viverá? De todas as suas justiças que tiver feito, não se fará memória, mas, na sua transgressão com que transgrediu, e no seu pecado com que pecou, neles morrerá. Dizeis, porém, o caminho do Senhor não é direito. Ouvi agora, ó casa de Israel. Não é o meu caminho direito? Não são os vossos caminhos torcidos? Desviando-se o justo da sua justiça e cometendo iniquidade, morrerá por ela. Na sua iniquidade que cometeu, morrerá. Mas, convertendo-se o ímpio da sua impiedade que cometeu, e praticando o juízo e a justiça, conservará este a sua alma em vida. Pois quem reconsidera e se converte de todas as suas transgressões que cometeu, certamente viverá e não morrerá. Segundo o plano de aula da revista, esta lição tem 3 objetivos. Primeiro, explicar a máxima usada em Israel. Segundo, expor a respeito da abrangência da salvação. E, finalmente, terceiro, pontuar a reação de Israel. Queridos irmãos, como de costume, gostaria de lembrá-los que, para aqueles que assim desejarem, o arquivo com as notas de aula que eu utilizei para a gravação desta videoaula está disponível para download. O link para download está aqui logo abaixo na descrição deste vídeo. E se você deseja entrar em um dos nossos grupos de WhatsApp justamente para recebimento deste material, do arquivo com as notas de aula e também o link da videoaula assim que ele é liberado, por favor, envie uma mensagem nesse QR Code que está aparecendo aqui na sua tela, que aí do Brasil, nosso irmão Terêncio, gentilmente, encaminhará para os irmãos os links dos grupos. Nós temos hoje, meus irmãos, 5 grupos de WhatsApp destinados somente para recebimento dos materiais. Não é possível haver interação dentro dos grupos. E praticamente 4 deles estão cheios. Temos só um grupo com vagas ainda para os irmãos entrarem. Então os irmãos fiquem à vontade em querendo entrar neste grupo, fiquem à vontade, envie mensagem nesse QR Code que está aparecendo aqui na sua tela,
que, conforme eu mencionei, nosso irmão Terêncio enviará o link para os irmãos. Agora sim, vamos para o comentário. Introdução. O ponto de partida desta lição é uma máxima muito usada em Jerusalém e também entre os exilados de Babilônia que diziam: os pais comeram uvas verdes e os dentes dos filhos se embotaram. Com base nesse ditado, eles diziam que estavam sendo punidos por causa dos pecados de seus antepassados. Antes de mais nada, meus irmãos, é importante nós explicarmos, que esta palavra máxima que o comentarista se utilizou aqui nesta frase significa tão somente provérbio, um ditado que o povo se utilizava. E o significado desse provérbio é justamente este que o comentarista pontuou, onde as pessoas que se utilizavam desse provérbio, acreditavam e falavam que eles estavam sendo punidos ali em Judá, em Jerusalém, por conta do juízo de Deus que havia caído sobre eles. Eles estavam sendo punidos justamente pelos pecados de seus pais. E isso nos mostra, meus irmãos, mais uma vez, que os judeus, ao invés de assumirem a sua situação, a sua condição de pecadores diante do Senhor, eles estavam preferindo lançar a culpa, entre aspas, daquele juízo que estava sendo derramado sobre eles, justamente sobre os seus antepassados, sobre os seus pais. E por isso eles se utilizavam desse provérbio, os pais comeram uvas verdes e os dentes dos filhos é que embotaram, significando que eles estavam sofrendo por causa do pecado de seus pais. Nesta lição, queridos irmãos, nós trataremos justamente sobre essa questão, conforme o título da lição nos diz, sobre a questão da responsabilidade individual. Nós veremos durante a lição que cada um de nós será responsabilizado, ou seja, levará a responsabilidade pelas suas decisões, pelos seus atos, pela sua conduta, não sendo possível nenhum de nós colocar culpa nenhuma em outra pessoa. Nós teremos que assumir completamente a culpa, ou seja, a responsabilidade por todas as nossas escolhas. Não importa se a pessoa teve uma escolha influenciada por outra pessoa, não importa nada disso. Cada um de nós terá que prestar contas de tudo aquilo que fez diante do Senhor nosso Deus. Vamos ver o que está ali em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 10, na Almeida, Revista e Corrigida. Porque todos devemos comparecer ante ao tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, ou bem ou mal. Que essa questão, querido, já fique muito clara para cada um de nós. Cada um de nós é responsável pelas suas decisões, pelas suas ações, pelas suas escolhas. Nós, diante de Cristo, diante de Deus, não teremos condições de responsabilizar a ninguém por conta das nossas escolhas. Se alguém alegar que eu fui influenciado por ele, por aquela, por isso ou por aquilo, não adiantará. Esse tipo de desculpa não resultará em nada diante do nosso Deus, porque nós somos completamente responsáveis pelas nossas decisões, por aquilo que fazemos, por aquilo que escolhemos fazer. A palavra-chave para esta lição é responsabilidade. Chegamos ao tópico 1, sobre a máxima usada em Israel. Subtópico 1, uma máxima equivocada, ou seja, um ditado equivocado. O ditado popular, os pais comeram uvas verdes e os dentes dos filhos se embotaram, se baseava numa interpretação equivocada, ou seja, errada, sobre o terceiro mandamento do Decálogo. A maldição não é hereditária, ela só permanece quando os filhos continuam nos pecados dos pais. Veja a expressão daqueles que me aborrecem. Vejam, meus irmãos, que o comentarista menciona que esse ditado é um equívoco. Por quê? Porque eles analisaram de forma deturpada o que encontramos ali em Êxodo capítulo 20, versículo 5, justamente um dos mandamentos ali do Decálogo. Porém, quando nós lemos esse mesmo Êxodo capítulo 20, versículo 5, por exemplo, na Nova Versão Transformadora, nós vemos que no texto diz claramente que
São as consequências do pecado que os pais cometeram que vão refletir sobre a vida dos filhos. Vamos ler esse texto, Êxodo 20, versículo 5, na Nova Versão Transformadora. Não se curve diante deles, nem os adore, pois eu, Senhor, seu Deus, sou um Deus zeloso. Trago as consequências do pecado dos pais sobre os filhos até a 3ª e 4ª geração dos que me rejeitam. Então percebam que as consequências do pecado cometido é que justamente atingem as gerações, né, os filhos, os netos, os bisnetos, como diz aqui o texto, né, até a 3ª e 4ª geração dos que me rejeitam, ou seja, até praticamente o bisneto vai sofrer por causa do pecado dos pais. Então são as consequências dos pecados dos pais que acabam atingindo os filhos. Mas, conforme o comentarista mencionou, isso somente acontece se essas gerações, ou seja, se esses filhos, netos e bisnetos continuarem sendo desobedientes ao Deus Todo-Poderoso. O que é justamente o que diz no final aqui do versículo 5 de Êxodo 20. E 4ª geração dos que me rejeitam. Porém, na continuação deste texto, no Êxodo 20, versículo 6, nós vemos o que acontece com aqueles que são obedientes aos mandamentos do Senhor. Êxodo capítulo 20, versículo 6, também na Nova Versão Transformadora. Mas demonstro amor por até 1000 gerações dos que me amam e obedecem a meus mandamentos. Então vejam, meus irmãos, a grande diferença. As consequências dos pecados dos pais são refletidas, ou seja, acabam atingindo os filhos até a 3ª, 4ª geração, se esses filhos continuarem sendo desobedientes a Deus. Mas caso algum desses filhos se converta ao Senhor, a um desses, vamos dizer assim, dessas gerações se converta ao Senhor e passe a obedecer a Deus, ou seja, as consequências dos pecados dos pais passa a não mais atingir esta pessoa. Por quê? Porque essa pessoa, como é obediente a Deus, passava a valer sobre a vida dela o versículo 6. Mas demonstro amor por 1000 gerações dos que me amam e obedecem a meus mandamentos. Ou seja, aquela sequência da transmissão assim vamos dizer assim, das consequências dos pecados dos pais eram quebradas quando algum desses descendentes era alguém temente a Deus, alguém que obedecia aos mandamentos do Todo-Poderoso. É um princípio divino estabelecido desde a lei de Moisés. Isso é lembrado na história de Israel. Aqui, meus irmãos, se faz necessário a gente novamente tratar desse tema. Por quê? Porque, vejam, os israelitas, os judeus estavam usando este provérbio ali, tanto em Judá e Jerusalém quanto na Babilônia, para jogar a culpa do que estava acontecendo na vida deles sobre os seus pais. Mas percebam a seguinte questão. O texto ali de Êxodo 20, versículo 5, diz que as consequências do pecado dos pais atingem os filhos. Mas o texto não diz que os filhos vão morrer por causa dos pecados dos pais. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Imagina o seguinte, o pai é uma pessoa escravizada pela bebida e acaba destruindo a parte financeira da família, e por conta disso os filhos passam a sofrer falta de comida, falta das coisas dentro de casa. Por quê? Porque o pai destruiu as finanças da família por conta de um vício na bebida, de um vício na droga ou qualquer outro vício ligado a precisar pagar para manter este vício. Então percebam que alguém na família que esteja numa vida como essa, os filhos acabam sofrendo por tabela as consequências do pecado dos pais. Mas isso não significava, por exemplo, que os filhos iam morrer por causa do pecado do pai. Era essa questão que precisava ser levada em conta ali pelos judeus, e eles não estavam levando em conta. Eles estavam jogando na conta dos pais a morte dos judeus ali, porque eles achavam que eles estavam morrendo por causa do pecado dos seus pais. Só que isso não era verdade.
Conforme nós já lemos, o que refletia sobre a vida dos filhos até a terceira e quarta geração eram as consequências do pecado que os pais cometeram, ou seja, tudo aquilo que o pai havia plantado, os filhos acabavam colhendo também por tabela, vamos dizer assim, mas os filhos não morreriam por causa do pecado dos seus pais. E vamos ler esse texto que o comentarista colocou aqui para ficar bem claro. Os pais, Deuteronômio, capítulo 24, versículo 16, na Almeida, Revista e Corrigida. Os pais não morrerão pelos filhos, nem os filhos pelos pais. Cada qual morrerá pelo seu pecado. Espero que tenha ficado claro para os irmãos. A morte dos ímpios, ela não ocorrerá por conta do pecado dos pais desses ímpios. A morte dos ímpios ocorrerá por conta do pecado dos próprios ímpios. Porém, esses ímpios, se eles tiverem pai ímpios também, eles vão sofrer algumas consequências dos pecados dos seus pais, porém, eles morrerão por conta do seu próprio pecado. Que é o que nós temos visto nesse versículo 16, versículo 16 do capítulo 24 de Deuteronômio. Cada um morrerá por conta do seu próprio pecado. O filho não morrerá pelo pecado do pai, o pai não morrerá pelo pecado do filho. Cada um morrerá por conta do seu próprio pecado. Mas existe aquela condição, conforme eu mencionei, que os filhos acabarão sofrendo consequências dos pecados cometidos pelos seus pais, mas essas consequências não os levarão à morte. O que fará com que esses ímpios, o que fazia com que esses ímpios morressem no seu pecado, era justamente o seu próprio pecado. Não tinha nada a ver com o pecado dos seus pais. Espero que tenha ficado claro para os irmãos. Subtópico 2, Jeremias e Ezequiel tratam do assunto. A palavra profética em Jeremias é escatológica, ou seja, ela iria se cumprir num tempo futuro. A seção de Jeremias do 30 ao 33 é o livro da consolação, que não foi editado separadamente como Lamentações. Essa parte da profecia anuncia a restauração de Israel e de Judá e contempla o futuro glorioso da nação unificada. Aqui, meus irmãos, o comentarista trata de um ponto interessante que nós encontramos ali no livro do profeta Jeremias. O pastor aqui, o comentarista, menciona que do capítulo 30 ao 33, nós encontramos o que ele classificou aqui como o livro da consolação. Na realidade, Deus manda Jeremias, aí no capítulo 30, Deus manda Jeremias escrever um livro contendo justamente as promessas de Deus de restauração, tanto de Judá, como também de Israel e também de Judá. É justamente este livro que Deus mandou Jeremias escrever, que o comentarista chama de livro da consolação. Vamos ler o que está ali. Jeremias, capítulo 30, versículos de 1 a 3, na Almeida, Revista e Corrigida. Perceba. Palavra que da parte do Senhor veio a Jeremias, dizendo: Assim fala o Senhor, Deus de Israel, dizendo: Escreve num livro todas as palavras que te tenho dito, porque eis que dias vêm, diz o Senhor, em que farei tornar do cativeiro o meu povo de Israel e de Judá, diz o Senhor, e torná-los-ei a trazer à terra que dei a seus pais e a possuirão. Então percebam, no começo do capítulo 30 de Jeremias, 30 de Jeremias, Deus manda Jeremias escrever um livro contendo todas as promessas de restauração que Deus estaria fazendo em relação tanto a Israel quanto a Judá, principalmente no que diz respeito a levá-los de volta para a terra que Deus havia dado aos seus antepassados. Então, essa questão aqui no capítulo 30 de Jeremias é justamente o início deste livro chamado Livro da Consolação. O comentarista estende o livro do 30 até o 33. No Champlin, por exemplo, ele menciona que esse livro da Consolação é justamente o 30 e o 31, ali do livro do profeta Jeremias. Esse oráculo, ou seja, essa profecia, está neste contexto, como nos revela também a profecia no livro de Jeremias. Meus irmãos, o que o comentarista quis dizer aqui com esta frase, esse oráculo, ou seja, essa profecia, esta palavra falada a respeito do provérbio, está justamente neste contexto. E o que significa? Significa que
no livro da Consolação, podemos encontrar a menção, ou seja, Deus falando que aquele provérbio não mais seria utilizado dentro do povo de Judá e também entre os israelitas, justamente porque Deus deixaria claro de que cada pessoa que desobedecesse a Deus morreria por causa do seu próprio pecado, que não tinha nada a ver com o pecado de seus pais. É nesse contexto escatológico que nunca mais será pronunciado em Israel tal provérbio popular. Mas a proibição anunciada por Ezequiel é imediata. O que significa, meus irmãos? Que Deus tratou em 2 livros sobre essa questão desse provérbio. Deus tratou em Jeremias e também Deus tratou em Ezequiel. Enquanto em Jeremias Deus estava usando Jeremias, para falar uma palavra profética, uma palavra escatológica, uma palavra que vamos dizer assim, que se cumpriria no futuro, já em Ezequiel, ou através de Ezequiel, Deus estava ordenando que aquele provérbio parasse imediatamente de ser usado ali no meio do povo judeu. Subtópico 3, o problema em nosso tempo. A doutrina das uvas verdes e dentes embotados, que predominou no imaginário popular de Israel, veio a ser parte do cardápio doutrinário de um movimento infiltrado em algumas igrejas conhecido como batalha espiritual. Essa parte do ensino é a conhecida e extravagante doutrina da maldição hereditária. Essa questão, meus irmãos, da maldição hereditária surgiu há alguns anos em igrejas neopentecostais e acabou sendo difundida grandemente entre a maioria das igrejas evangélicas. Só que quando olhamos para essa doutrina da maldição hereditária, dentro da Bíblia Sagrada, nós não encontramos embasamento para ela. Mesmo que houvesse algum tipo de maldição sobre a pessoa enquanto ela não era crente, a partir do momento que alguém aceita Cristo como Salvador, a vida dessa pessoa é transformada totalmente. Paulo diz que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. Então, usando essa 2 Coríntios 5,17, se eu não me engano, quando nós olhamos para essa palavra que Paulo mencionou, que se alguém está em Cristo, nova criatura é, se houvesse algum tipo de maldição sobre a vida dessa pessoa, enquanto ele não conhecia a Cristo, a partir do momento em que ele recebe Cristo na sua vida, ele é transformado em uma nova criatura. Ou seja, tudo aquilo que estava sobre a sua vida no passado é removido e ele passa a ser alguém completamente novo na presença do Senhor Jesus Cristo. Então, se houvesse algum tipo de maldição, com a aceitação de Cristo, essa maldição seria colocada por terra, porque a pessoa seria transformada em uma nova criatura, assumiria uma nova posição diante de Deus, uma posição de filho de Deus, e tudo isso que talvez tivesse sobre a vida dele no passado, a partir daquele momento da aceitação de Cristo, cairia por terra, porque ele passaria a ser ou fazer parte da família de Deus, passaria a ser chamado Filho de Deus. Ou seja, tudo aquilo que ele tinha no passado acabou ficando para trás, acabou sendo tirado de sobre a vida dele, e hoje todos nós que estamos em Cristo somos novas criaturas. Quando alguém se converte a Cristo, deixa de aborrecer a Deus, logo essa passagem do 3º mandamento do Decálogo não pode se aplicar aos crentes, pois ele se torna uma nova criatura, pois as coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo, justamente como comentamos há pouco. Se alguém está em Cristo, é transformado em uma nova criatura, quebrando ou deixando para trás tudo aquilo que estava sobre a vida dessa pessoa antes de ele aceitar a Cristo. Aceitou a Cristo, a vida de cada um de nós é mudada radicalmente. Somos então, diante de Deus, novas criaturas. Devemos orar e agir para que esses ensinos equivocados não prosperem em nossas igrejas. Queridos irmãos, o remédio eficaz contra heresias, contra falso ensino,
é justamente ensinarmos a verdadeira palavra de Deus, o verdadeiro evangelho, explicarmos a palavra de Deus para o povo do jeito que precisa ser explicado, ou seja, do jeito correto, do jeito da visão das Assembleias de Deus que nós congregamos, onde nós servimos a Deus. Isso é de grande importância que nós reativemos o ensino da palavra de Deus. Paremos de contar historinha em cima do púlpito, paremos de ficar contando experiências, paremos de ficar falando de futebol, falando de política, falando disso, falando daquilo. Precisamos voltar, queridos irmãos, a ensinar, a falar a verdadeira palavra de Deus sobre os nossos púlpitos, aproveitando o tempo justamente para explicar, para instruir, para pregar, para difundir a verdadeira palavra de Deus. Somente assim nós conseguiremos evitar que as heresias entrem nas nossas igrejas. Chegamos agora ao tópico 2, sobre a salvação para todos os seres humanos. Subtópico 1, a esperança para o pecador. Essa ideia está muito clara no capítulo inteiro, que, para não deixar dúvidas, Ezequiel afirma de maneira direta, reiterando diversas vezes com exemplos claros e ilustrações. Queridos irmãos, sobre isso temos falado durante todo o trimestre, principalmente no que diz respeito à longanimidade de Deus, à paciência que Deus tem, que Deus se utiliza para com todos nós pecadores, para todos nós seres humanos, pois Deus não executa o juízo sobre aquele que está em pecado, normalmente é assim, Deus normalmente não executa o juízo sobre aquele que está em pecado de forma imediata. Deus dá oportunidade para essas pessoas se converterem, mudarem, se arrependerem, se converterem, mudarem de vida, mudarem de caminho, para que aquela pessoa não morra no seu pecado. E o que é isso? Isso justamente é a misericórdia de Deus manifestada através da sua longanimidade. Deus não deseja que um ímpio morra. Deus não deseja que ninguém seja condenado. Porém, meus irmãos, por conta do livre-arbítrio, cada um de nós precisa decidir o que quer diante de Deus. Deus não vai nos obrigar a servi-lo. Deus não vai nos obrigar a servi-lo. Deus não vai nos obrigar a andar após as suas pisadas. Ele vai nos convidar, ele vai nos fazer entender que este é o melhor caminho. Só que a decisão precisa ser de cada um de nós. A Bíblia nos mostra que Deus tem usado da sua longanimidade, da sua misericórdia, durante todo o tempo, desde Gênesis até Apocalipse, nós vemos em cada livro da Bíblia, nós vemos a demonstração da misericórdia de Deus sendo aplicada, em alguns livros uma intensidade, numa clareza maior, em alguns outros livros de uma clareza menor, assim, em alguns livros só apenas assim, alguns rabiscos da misericórdia de Deus, mas é um tema recorrente na Bíblia Sagrada, queridos irmãos. Deus deseja que todos se salvem. Porém, conforme acabamos de mencionar, Deus não vai obrigar ninguém a entrar no céu. A entrar no céu é uma escolha que nós precisamos fazer, a escolha de obedecer, de atender ao convite da salvação que Deus está fazendo através da igreja para todos os homens. Deus não vai nos obrigar, Deus vai nos convidar e a decisão é justamente nossa. Se nós não quisermos ir para o céu, Deus não vai nos obrigar a isso. Conforme já mencionamos, é uma prerrogativa, ou seja, é uma oportunidade que Deus nos dá. Nós temos o direito de escolher o que quisermos. Queremos ir para o céu, é apenas aceitarmos a Cristo, sermos obedientes a Deus que nós chegaremos lá. Se não quisermos ir para o céu, não tem problema. Só que depois teremos que assumir as consequências dessa escolha. Somos livres para escolher, mas somos escravos das consequências das nossas escolhas. A vontade de Deus é a salvação de todos os seres humanos para que ninguém se perca. E nisso o profeta antecipa o pensamento do Novo Testamento, conforme mencionamos. Vamos ler, meus irmãos, o que está ali em Ezequiel capítulo 18, versículos 30 ao 32, na Almeida Revista Corrigida. Portanto, eu vos julgarei a cada um conforme os seus caminhos, ó casa de Israel, diz o Senhor Jeová.
Vinde e convertei-vos de todas as vossas transgressões, e a iniquidade não vos servirá de tropeço. Lançai de vós todas as vossas transgressões com que transgredistes, e criais em vós um coração novo e um espírito novo. Por que razão morreríeis, ó casa de Israel? Porque não tomo prazer na morte do que morre, diz o Senhor. Convertei-vos, pois, e vivei. Vejam, meus irmãos, que claro, Deus usando Ezequiel para dizer, porque Deus não tem prazer na morte do ímpio, ou seja, na morte do que morre aqui é justamente na morte do ímpio, que está morrendo por conta dos seus pecados. Deus está falando aqui através de Ezequiel que está dando oportunidade para que todos se convertam, para que todos se livrem do juízo de Deus que estava a ponto de ser derramado ali. Porém, infelizmente, eles não quiseram. O desejo de Deus, conforme já mencionamos, é que todos se salvem. Mas Deus não obrigará a ninguém a aceitar a salvação. Essa questão do aceitar ou não está inteiramente sobre os ombros de cada um de nós. Subtópico 2, refutando um pensamento fatalista. Tanto os exilados na Babilônia quanto os que estavam em Judá e em Jerusalém acreditavam ou se justificavam numa ideia falsa de que estavam pagando pelos pecados dos pais, mesmo depois da destruição de Jerusalém. Deus proíbe o uso desse ditado popular porque a responsabilidade é individual. Conforme mencionamos lá na introdução, eles estavam, meus irmãos, querendo se eximir, ou seja, se excusar da responsabilidade, porque eles estavam morrendo por causa dos seus próprios pecados. Eles estavam morrendo porque eles se recusaram a obedecer a Deus. No entanto, eles ainda insistiam em tentar jogar a culpa sobre os seus pais, ou seja, nós estamos morrendo, nós estamos sofrendo por causa do pecado dos nossos pais. Porém, Deus se irritou profundamente com essa situação e, conforme mencionamos em Ezequiel, proibiu que o povo continuasse usando esse ditado. O profeta Ezequiel fecha a porta fatalista do imaginário popular do povo de Judá e dos exilados da Babilônia. Ele torna claro o pensamento bíblico da responsabilidade individual, de maneira textual e direta. A palavra alma neste conceito significa a própria pessoa. Essa questão do fatalismo aqui, do fatalista, inclusive o comentarista usa vamos dizer assim, no subtópico 2, né, refutando o pensamento fatalista. O pensamento fatalista é aquela coisa, né, de que isso já está determinado sobre a minha vida porque o meu pai pecou dessa forma, então eu vou ser obrigado, né, eu vou receber isso, eu vou ser obrigado a passar por essa situação justamente por conta do pecado do meu pai. Isso é que é ser fatalista. Como se fosse assim, um destino rígido que não pode ser mudado. O que não é verdade quando nós tratamos do nosso relacionamento com Deus e das recompensas e juízos que vêm sobre as nossas vidas. Se formos obedientes ao Senhor, nós não receberemos o juízo de Deus. Porém, se nós formos desobedientes aos mandamentos de Deus, nós receberemos de acordo com a nossa desobediência. Não existe assim um futuro determinado, vamos dizer assim, quando ele diz aqui fatalista, é um futuro que não pode ser mudado. Não existe isso, queridos irmãos. Tudo que pode acontecer sobre as nossas vidas está diretamente ligado às nossas ações e às nossas escolhas. Não estou dizendo, por exemplo, que o justo não possa sofrer alguma fatalidade. Pode sofrer algum tipo de acidente, pode ser acometido de algum tipo de enfermidade, pode ser acometido, enfim, pode acontecer algum problema grave na vida de um justo, pode acontecer. Mas, normalmente, o que está ligado na vida, o que está mais ligado na vida das pessoas é o quê? São as recompensas por aquilo que a pessoa faz. Normalmente, a vida do ímpio, ela é recheada de do juízo de Deus sendo aplicado ali, mesmo na longanimidade. Muitas vezes, sobre a vida do ímpio, Deus permite que ele sofra grandes e grandes perdas, grandes e grandes dificuldades, justamente porque ele se recusa a obedecer a Deus. E já na vida do cristão fiel, nós vemos que muitas vezes Deus o livra de tantas e tantas coisas ruins, Deus o livra de acidentes, Deus o livra de enfermidades. Às vezes a enfermidade pode acometer um servo de Deus, mas
Nós vemos que Deus vai muitas vezes e cura aquela enfermidade para mostrar para aquele servo que Deus ainda é Deus na vida dele. Então percebam, meus irmãos, essa diferença. Não há, a pessoa não pode, principalmente o cristão, aquele que conhece a Deus, não pode crer nessa questão da fatalidade. É assim mesmo, é assim. Não, não tem nada de assim mesmo. Nós temos que buscar a Deus, o nosso futuro está diretamente ligado às mãos, está atrelado à mão de Deus. Se nós formos obedientes ao Senhor, o Senhor vai nos abençoar grandemente. Se formos desobedientes a Deus, o Senhor poderá permitir que o juízo caia sobre as nossas vidas, sempre Ele permitindo que nós, dando-nos oportunidade para o arrependimento, dando-nos oportunidade para mudarmos de vida, mas chegará um momento, como nós estudamos em lições anteriores, que se a pessoa não se arrepender, para de agir a longanimidade de Deus e entra em ação o juízo de Deus. Mas que fique claro para os irmãos, não existe uma regra fixa para a vida de ninguém. Não existe assim aquela fatalidade, eu estava destinado a passar por isso na minha vida. Não existe isso. A nossa vida está nas mãos de Deus. Se nós formos obedientes, nós desfrutaremos de bênçãos. Se nós formos desobedientes, Deus poderá permitir que o juízo caia sobre as nossas vidas e passemos a sofrer, a pagar pelas nossas desobediências. Então, é justamente nesse ponto que Deus estava tratando ali com os judeus, ali em Judá, em Jerusalém. Eles estavam se escondendo atrás desse pensamento de que eles estavam sofrendo por conta do pecado dos seus pais. Mas não, eles estavam sofrendo por causa dos seus próprios pecados. Subtópico 3, duas situações. O profeta explica com clareza os oráculos divinos sobre a relação de Deus com os seres humanos. Aqui o comentarista trata, meus irmãos, justamente dessa questão que eu mencionei há pouco, a respeito do juízo e a respeito das bênçãos de Deus. O juízo sobre a vida dos desobedientes e as bênçãos de Deus sobre a vida daqueles que amam a Deus e obedecem aos seus mandamentos. Existem essas duas situações. Bênção para os obedientes, juízo sobre a vida dos desobedientes. E ponto final. Se o pecador abandona a sua vida cheia de pecados, todo tipo de maldade, iniquidade, e se volta para Deus, tal pessoa é perdoada e se fizer juízo e justiça, certamente viverá e não morrerá. Mas, se pelo contrário, o justo se desviar de sua justiça e cometer injustiça e iniquidade, conforme todas as abominações que faz o ímpio, de todas as suas justiças que tiver feito não se fará memória, na sua transgressão com que transgrediu e no seu pecado com que pecou, neles morrerá. Aqui, meus irmãos, o comentarista confirma mais uma vez sobre essa questão da obediência e da desobediência. E aqui ele vai mais longe, ainda o comentarista vai mais longe, mencionando a respeito do seguinte: a pessoa era pecadora, era iníqua, era injusta diante de Deus. Se essa pessoa mudar diante de Deus e passar a abandonar aquela vida de pecado, e passar a obedecer a Deus, e passar a seguir os mandamentos, a praticar justiça, juízo e equidade, andar segundo a verdade, essa pessoa será transformada, perdoada e não morrerá, como diz aqui o texto de Ezequiel. Essa pessoa não morrerá, ou seja, ela não sofrerá o juízo de Deus. Porém, quando um justo, que antigamente era justo, ele passa a pecar, as justiças que ele cometeu no passado não valerão nada. Por quê? Porque a partir de um momento em que ele começou a pecar, ele começou a ofender a Deus, a irar a Deus com as suas ações. Então, e o que vale é o que está acontecendo naquele momento, não o que aconteceu no passado. O que aconteceu no passado da justiça dessa pessoa não será levado em consideração. Por quê? Porque ele passou a pecar diante de Deus, passou a desobedecer a Deus, e a partir do momento em que ele começou a pecar e começou a desobedecer, ele passou conforme mencionamos, a provocar a ira de Deus, a acumular pecados diante de Deus, e chegará um momento em que esses pecados serão cobrados pelo Deus Todo-Poderoso. E o juízo virá sobre esta pessoa. Então percebam que nós não podemos, irmãos, nos apoiar naquilo que já passou. Eu fui justo no mês passado, nos 6 meses atrás, 1 ano atrás. Não, nós temos que ser justo hoje. Nós temos que continuar sendo justo agora. Não podemos ser saudosistas, ficarmos pensando no que aconteceu há 1 ano, 2 anos, 3 anos. Nós temos que nos preocupar com o que está acontecendo agora.
nós estamos agora em obediência ao Senhor, nós estamos agora cumprindo os mandamentos de Deus, nós estamos agora buscando uma maior intimidade com o Espírito Santo. O que nós estamos fazendo agora? Porque é o que fazemos agora que tem um grande peso sobre o nosso relacionamento com Deus. O que aconteceu no passado, ele tem peso se forem pecados inconfessos, ou seja, alguém cometeu pecado e não confessou diante de Deus. Aquilo é uma falta que precisa ser, vamos dizer assim, que precisa ser consertada. É o que Deus diz ali o Senhor Jesus Cristo falando aí na carta, na primeira igreja, se não me engano é Éfeso, quando o Senhor, usando João, diz, né? Lembra-te de onde caístes e retorna, volta para lá e retorna, né? Retoma o seu primeiro amor. Ou seja, eles tinham perdido o amor certo tempo antes, ou algum tempo antes, e Deus falou, o Senhor Jesus Cristo falou com ele através da carta, olha, volta lá e torna a fazer as primeiras obras, ou seja, aquilo que você deixou lá atrás, aquela pendência que você deixou lá atrás, ela precisa ser sanada. Então, queridos irmãos, o que ficou para trás de coisa boa, não é que não faz muita diferença, não ajuda ninguém se essa pessoa entrar numa vida de pecado. Agora, um pecado cometido lá atrás, para alguém que está fazendo o que é correto hoje, ele precisa ser tratado. Ele precisa ser, a pessoa precisa se arrepender, precisa confessar e precisa deixar. Porque aquilo foi uma dívida espiritual contraída diante de Deus e precisa ser sanada. Então, que fique bem clara essa questão. Uma pessoa que é ímpia, quando ela se converte, ela pede perdão sobre tudo aquilo que ela fez, ela consegue ter uma nova vida diante de Deus. Uma pessoa que é justa, e a partir do momento em que essa pessoa justa começa a entrar numa vida de pecado, aí, queridos irmãos, se ela não se arrepender, ela vai ser condenada. E ao passo que aquele que era pecador, que se converteu, ele vai ser perdoado, e se ele perseverar na sua obediência, ele vai alcançar a salvação. É assim que funciona no reino espiritual. É possível, sim, o salvo perder a salvação temporariamente ou definitivamente. O temporariamente aqui é justamente quando a pessoa entra na vida do pecado e até o momento em que ela se arrependa, ela perdeu a salvação temporariamente. Por que é temporariamente? Porque se ela se converter, se ela, vamos dizer assim, reconsiderar a sua vida de pecado, pedir perdão a Deus e voltar a obedecer a Deus, ela adquire novamente o direito da salvação. Então, uma pessoa que está em pecado perdeu a salvação temporariamente. Se ela se arrepender e voltar a servir a Deus, ela retoma a condição de salva. E o definitivamente aqui é quando uma pessoa apostata da fé, aqui é uma posição assumida, né, pelo comentarista em lições anteriores, quando uma pessoa apostata da fé, que se não me engano em 2 Pedro 2, ele fala dos pecados que são para a morte. Então é uma pessoa que, segundo o comentarista, é alguém que já foi da igreja, alguém que já experimentou a graça de Deus, já experimentou as coisas de Deus e simplesmente abandonou a fé, apostatou, virou as costas para Deus. E segundo o comentarista, essa pessoa perdeu a salvação de forma definitiva porque apostatou da fé. Eu não vou entrar no mérito da questão de discutir se está certo ou se está errado. Eu estou apenas mostrando para os irmãos o ponto de vista do comentarista. Chegamos agora ao tópico 3, sobre a reação de Israel. Subtópico 1, uma pergunta retórica. Na verdade, são duas perguntas. Não é o meu caminho direito? Não são os vossos caminhos torcidos? A pergunta retórica não espera resposta. Trata-se de uma afirmação em forma de pergunta. Aqui o comentarista já explicando o que é uma pergunta retórica. E a pergunta retórica é aquela pergunta que se faz não esperando resposta. Pois uma pergunta retórica é uma afirmação em forma de pergunta. É o que Javé afirma nesta passagem. Esses recursos estilísticos são frequentes nas Escrituras. Veja esses exemplos. Não é Arão, o levita, teu irmão? Não errais vós em razão de não saberes as Escrituras nem o poder de Deus? Depois de explicar essa verdade e apresentar os fatos, vem a conclusão. Os caminhos do Senhor são corretos e os do povo torcidos.
Queridos irmãos, o que estava acontecendo no contexto dessas frases que Deus usou Ezequiel para dizer, era justamente que os judeus não aceitaram, né, as palavras de Ezequiel, que estava responsabilizando a cada um deles por conta das calamidades que ocorreram ali em Judá e em Jerusalém. E segundo Champlin, esses judeus, eles se consideravam inocentes. E diante das acusações que Deus, diante das palavras proféticas que Deus usou Ezequiel para transmitir para eles, Ezequiel e Jeremias para transmitir para eles se achavam inocentes e por conta dessas exortações vindas de Deus, eles passaram a acreditar que Deus estava sendo injusto com eles. E é justamente nessa situação que nós vemos essa mensagem de Deus falando através de Ezequiel. Não é o meu caminho direito, ou seja, os judeus estavam acusando a Deus de que os caminhos de Deus não eram direito, ou seja, eles se consideravam inocentes, porque eles se utilizavam, né, daquele provérbio, né, os pais comeram uvas verdes e os dentes dos filhos se embotaram, ou seja, eles se consideravam inocentes e achavam que tudo aquilo que estava caindo sobre eles de juízo era por causa do pecado dos pais deles. Eles se achavam inocentões, eles se achavam santos, né, ali naquela época. E quando Deus começou a exortá-los a respeito de não usar mais aquele provérbio, que eles não estavam sendo punidos por causa do pecado dos pais, mas sim por causa dos seus próprios pecados, eles meio que se rebelaram contra Deus e passaram a acusar a Deus de ser injusto. E foi justamente em resposta a essa acusação dos judeus contra Deus que Deus usou Ezequiel para falar essas palavras, né? Não é o meu caminho direito, não são os vossos caminhos torcidos, ou seja, eles estavam acusando a Deus de ser injusto com eles por causa do juízo, e Deus estava questionando eles, mas vocês estão julgando a mim, vocês estão dizendo que os meus caminhos, as minhas ações, as minhas decisões não são corretas com vocês? E Deus segue dizendo, não são os caminhos de vocês que estão torcidos? Vejam, meus irmãos, a que ponto aqueles judeus chegaram. Chegaram a se considerar inocentes, chegaram a se considerar justos e atribuir a Deus a falha por estar permitindo que o juízo caísse sobre eles. Vejam a que ponto pode chegar alguém que está em pecado. O nível da cegueira espiritual daquele povo era terrível, a ponto de eles acusarem a Deus de ser injustos. E Deus precisou usar o seu profeta para exortá-los mais uma vez a respeito dos caminhos tortuosos que aquele povo estava trilhando. Não são os vossos caminhos torcidos, diz o Senhor para eles. Sobre o tópico 2, sobre a justiça. Ezequiel deixa claro, mais que o sol do meio-dia, que a lei da responsabilidade individual é justa e está de acordo com os atributos divinos. Queridos irmãos, a Bíblia Sagrada nos mostra claramente que o nosso Deus é justiça e é verdade. Isso significa que todas as ações de Deus envolvem a sua justiça e a sua verdade. Isso sem falar nos outros atributos de Deus. Mas Deus essencialmente é santo, ele é justo e é verdadeiro. Todas as suas ações envolvem a sua justiça, a sua verdade e a sua santidade. Deus nunca pode agir de forma desonesta. Deus nunca pode agir de forma injusta. Deus nunca pode agir de forma, de forma infiel. A essência de Deus é fidelidade. Aleluia, a essência de Deus é justiça. Aleluia, a essência de Deus é a verdade. Ele não pode agir contrariamente aos seus atributos, à sua essência. Então, quando os judeus acusavam a Deus de ser injusto para com eles, eles estavam cometendo um grande pecado diante do Todo-Poderoso. Nenhum de nós tem, irmãos, o direito sequer de pensar que Deus está sendo injusto com ele. É verdade que em alguns momentos a mente humana não consegue entender muitas vezes o que pode estar acontecendo nas nossas vidas. Por exemplo, Jó,
Nós vemos ali na vida de Jó, que Jó, ele não conseguia compreender o que estava acontecendo no reino espiritual para que todas aquelas situações, aquelas calamidades caíssem sobre a vida dele. Ele não conseguia entender o que estava acontecendo. E ele ficou confuso, e ele ficou perturbado por conta daquela situação. E no fim, ele percebeu que Deus, ali no seu encontro com Deus, ele pôde ter a certeza de que Deus é santo, ele pôde ter a certeza de que Deus é justo, ele pôde ter a certeza de que Deus é a verdade. Então, queridos, por mais estranha que possa ser a situação pela qual nós estamos passando, nós nunca podemos nos esquecer que o nosso Deus é justo, o nosso Deus é santo, e o nosso Deus é verdadeiro, e principalmente o nosso Deus é fiel. Mesmo que nós não entendamos a situação pela qual nós estamos passando, nós nunca poderemos atribuir a Deus culpa alguma. Nós sempre precisamos nos lembrar que somos barro na mão do oleiro. E se Ele permite que nós passemos por alguma situação de dificuldade, se Ele permite que nós passemos por alguma situação de sofrimento, certamente, se nós não estamos em pecado, se aquela situação não foi provocada por alguma ação nossa, sempre haverá um objetivo de Deus naquela situação, pois Ele quer normalmente nos ensinar alguma coisa, Ele nos quer preparar para algo maior, enfim. Nós nunca poderemos atribuir a Deus qualquer tipo de falta, qualquer tipo de erro, qualquer tipo de injustiça. Esse tipo de situação, ele não acontece com a pessoa de Deus. Deus é 100% justo, aleluia, glória a Deus. Deus é 100% verdade, Deus é 100% amor, Deus é 100% santo. Então, se você não está compreendendo isso, essa situação que você está passando, simplesmente confie no Senhor. Se a sua vida está nas mãos de Deus, confie no Senhor, que no momento certo, Deus se revelará a você e trará a vitória à sua vida. Mas fique certo de que em Deus não há injustiça. Esse atributo é manifesto no castigo do pecador e na premiação do justo, o qual recompensará a cada um segundo as suas obras. Esse atributo se harmoniza com a santidade de Deus. Quando falamos da justiça de Deus, meus irmãos, a justiça de Deus, ela, vamos dizer assim, abre aspas, obriga que toda a desobediência, todas as desobediências, elas sejam punidas, elas sejam julgadas. Isso está ligado justamente à justiça de Deus. Todos os atos injustos precisam ser punidos diante de Deus, porque todas as injustiças, elas ofendem a pessoa de Deus e por conta disso precisam ser punidas. Isso faz parte justamente do relacionamento do homem com Deus. Em que momento que a injustiça não é punida? Quando há um arrependimento da parte do pecador, quando há uma mudança de vida da parte do pecador, aí sim, aquela falta, ela é perdoada diante de Deus. Se tiver algum fruto a ser colhido, a pessoa terá que colher o fruto, porque conforme nós mencionamos em lições anteriores, em relação à lei da semeadura, não há o que mudar, não há o que se fazer em relação a isso. Um exemplo claro é o que aconteceu na vida de Davi, depois ali que ele caiu, que ele pecou ali com Batseba e matou o marido de Batseba com a espada dos inimigos. Davi foi perdoado? Sim, Davi foi perdoado. Porém, Davi precisou colher os frutos das suas ações, tanto de adultério quanto de assassinato, praticamente por todo o resto da sua vida. A sua família, a família de Davi, ficou completamente desestruturada depois que Davi cometeu aquele pecado. Então, todas aqueles desdobramentos na família de Davi foram justamente colheitas daquela semente que ele plantou ali com Batseba e também com o assassinato de Urias. Nós precisamos ter essa situação bastante clara nas nossas mentes. O perdão nós conseguimos, porém, rapidamente, porém nós não conseguiremos fugir das consequências, ou seja,
dos frutos das sementes que nós acabamos plantando. Se plantamos sementes boas, nós colheremos frutos bons. Se plantamos sementes ruins, nós acabaremos colhendo frutos ruins que foram, vamos dizer assim, que estão relacionados ao plantio que nós fizemos. O plantar, queridos irmãos, é opcional, porém a colheita ela é obrigatória. A Bíblia declara com todas as letras que somente Deus é justo, considerando a justiça como atributo, no sentido absoluto de perfeição. Deus é um justo juiz, conforme mencionamos há pouco. Deus é totalmente justo, totalmente verdadeiro, totalmente santo. Subtópico 3, o arrependimento. Deus é justo e misericordioso. A retribuição ao pecador contumaz, ou seja, aquele pecador que é teimoso, vem depois de muitos anos de apelo ao arrependimento sem resposta do povo. Conforme mencionamos aqui, aqui o comentarista está se referindo à longanimidade de Deus, à paciência de Deus, que exorta o povo, que aguarda o arrependimento, que aguarda uma mudança de vida, com paciência. Deus dá aquele tempo de arrependimento, que é a longanimidade, porém chega um momento em que, se o pecador não se arrepende, a longanimidade de Deus para de operar e começa a operar então o juízo do Todo-Poderoso. A resposta dada aos críticos deixa claro também que, mesmo o ímpio na sua impiedade, deixando o pecado e voltando a praticar a justiça, tem o perdão, justamente o que mencionamos atrás. Sempre existe a oportunidade de perdão. A única situação que a Bíblia menciona que não há perdão é para a blasfêmia contra o Espírito Santo. Então sempre existe, na realidade assim, vamos usar a expressão, na maioria das vezes existe oportunidade de perdão, e essa oportunidade é sempre oferecida por Deus. Quando que não há perdão mais? Justamente, uma situação é quando a pessoa blasfema contra o Espírito Santo, e uma outra situação que podemos levar em consideração seria a questão de quando a longanimidade de Deus se esgota e depois Deus libera o juízo sobre a vida da pessoa. Naquele momento não há perdão? Eu acredito que haja perdão sim, mas o juízo está sendo derramado. A pessoa pode ser perdoada, mas vai sofrer tudo aquilo que Deus está derramando sobre a vida dela, porque ela não aproveitou o tempo da longanimidade de Deus para se converter. Que cada um de nós, meus irmãos, possa estar atentos à voz do Espírito Santo e nós não endureçamos o nosso coração por conta do engano do pecado. Todos precisam de arrependimento e buscar o perdão de Deus e não acusar o próprio Deus, conforme mencionamos. Eles estavam acusando Deus Todo-Poderoso de injustiça. Essa história se repete em nossos dias, porque a tendência das pessoas culparem a Deus pelas suas mazelas. Queridos, Deus não é culpado de nada. Na realidade, nós somos os culpados por tudo aquilo de ruim que vem sobre as nossas vidas. E tem um versículo muito interessante que fala justamente a esse respeito. E esse versículo está ali em Lamentações de Jeremias, capítulo 3, versículo 39, vamos ler na Almeida Revista Corrigida. De que se queixa, pois, o homem vivente? Queixe-se cada um dos seus pecados. A luta vem, a dificuldade vem, o juízo de Deus vem sobre a vida da pessoa, e a pessoa ainda quer reclamar diante de Deus ou contra Deus. Aqui, o escritor bíblico diz: queixe-se cada um dos seus próprios pecados. Devemos levar a palavra de Deus a essas pessoas, pois nenhuma felicidade pode ser plena sem Jesus. Amém. Queridos, estamos chegando ao final desta lição. Vamos então para a conclusão. Depois de refutar o imaginário popular de que Deus estivesse sendo injusto pelo castigo do povo, o profeta chama os seus leitores para uma reflexão. Esse discurso soteriológico é muito importante e continua atual na vida da igreja e na pregação cristã. É nossa responsabilidade levar essa mensagem aos perdidos da terra. Ou seja, Deus está
com os braços abertos, convidando a todo mundo, toda a humanidade, para se reconciliar com Ele através de Cristo Jesus, o nosso Salvador. Queridos, muito obrigado pela sua presença, pela sua companhia até aqui. Muito obrigado por todo o apoio que cada um irmão, cada irmã tem dado ao nosso humilde trabalho. Somente o Senhor pode recompensar a cada um de vocês. Se Deus quiser, estaremos juntos na próxima semana para comentar a lição de número 8. Graça e paz, que Deus os abençoe.